gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a minha segunda live. Tá entrando aí, mas gente, tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá ok o áudio, manda um legal aí. Quem mandar um legal, eu sei que é porque o áudio tá ok. Estão mandando palminho, eu acho que o áudio tá certinho. Em algum momento dessa live, eu vou abrir esse momento para dúvidas, para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem, tá certo? Não sei ainda em que momento, enfim, vai depender do que a gente for, assim, né? Do que eu for construindo aqui com vocês. Pra quem não me conhece, né? O meu nome é Priscila Torres, tem muita gente nova chegando. Eu bati recentemente 4 mil pessoas aqui no IG, então tem muita gente nova chegando. Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila Torres, eu trabalho na área varejista há mais de 18 anos. Há quase 6, eu acho que já são 6 anos já que eu faço esse trabalho de divulgar vagas, de trazer dicas, de ajudar pessoas a destravar e a trazer a sua melhor versão. Uma coisa que eu percebi durante esses anos todos foi que muitas vezes o problema não é a falta de oportunidade, não é porque não está tendo um emprego, é porque na verdade a pessoa não está muitas vezes preparada para o momento da entrevista e acaba não passando porque travou, porque enfim, por ser tímido acabou travando, não sabia o que falar. Então eu comecei a trazer mais dicas e hoje eu tenho aí mais de 1000 feedbacks, ou seja, esse trabalho já impactou de forma positiva na vida de mais de 1000 pessoas. E hoje o meu objetivo é esse, é conseguir te ajudar a destravar e conseguir ajudar você a descobrir a sua melhor versão para que você consiga passar no processo seletivo e consiga a vaga que você tanto sonha. Nessa live você vai aprender nessa live a responder uma pergunta clássica que está praticamente em 99% dos processos seletivos hoje, que é o me fale sobre você. E muita gente, sempre que eu abro caixinhas aqui, diz que trava, diz que ficou nervoso, diz que, enfim, que se perdeu. O pessoal vai falando aqui, eu fico sem conseguir acompanhar direito, sem conseguir ler. Indique, Paula, obrigada. Já manda, gente, se já sabe de alguém que vai fazer entrevista essa semana, já vai mandando aí. Alguém que está desempregado, alguém que precisa aprender isso. Muitas vezes você acaba não passando no processo seletivo por não saber responder uma pergunta básica. Então hoje nessa live você vai conseguir, quem ficar até o final dessa live, quem assistir e chegar até o final dela, vai aprender a responder essa pergunta que está praticamente em todos os processos seletivos, que é o me fale sobre você. Vai conseguir responder em 60 segundos, tá certo? Sem travar, mesmo que você seja tímido. Então, o que você vai aprender hoje aqui é isso. Como é que eu respondo isso? Como é que eu respondo uma pergunta dessa de forma objetiva, de forma estratégica, sem me perder, né? Sendo que eu sou uma pessoa tímida, sem travar. Então, você vai aprender hoje comigo isso. A responder em 60 segundos. Sem travar, mesmo que você seja tímido. E aí, vamos lá. Eu preciso que, eu poderia chegar aqui agora e dizer, olha, você vai responder assim, assim, assado. Mas eu preciso que, antes que você comece a responder essa pergunta, eu preciso que você entenda o porquê dela, né? Por que ela tá? Por que essa pergunta vem tanto nos processos seletivos? Me fale sobre você. O que é que o recrutador quer ouvir? Né? O que é que ele está analisando? Por que essa pergunta, aparentemente tão simples assim, por que essa pergunta sempre está lá? Então, para que você construa, para que você consiga tirar o melhor da sua história para responder para esse recrutador, eu preciso que você entenda o porquê dessa pergunta. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, quando você vai tirar a habilitação. Quando você vai tirar a sua habilitação, você quer aprender a dirigir o carro, certo? Quem tá aqui quer aprender. Tá, como é que eu vou responder essa pergunta de forma estratégica? Quando você quer aprender a dirigir um carro, você quer aprender a andar no carro. Mas quando você chega na autoescola, o cara não diz pra você, olha, toma aqui a chave do carro, bota a chave, liga e pisa no acelerador. O cara não faz isso. O que é que o cara faz? O professor da autoescola sabe que você precisa entender como é que funciona aquele carro, como é que funciona o painel do carro, como é que funciona a parte da mecânica do carro, para que você entenda como é que você vai fazer esse carro ligar. É a mesma coisa. Antes de construir a sua resposta, de responder, eu preciso que vocês entendam o porquê dessa pergunta. E aí, para que eu consiga contextualizar isso com vocês, eu vou jogar aqui na tela agora. Vou passar do computador, né? Na verdade, vou ter que fazer isso aqui pelo celular. Eu vou jogar aqui na tela agora umas perguntas, vamos lá. Para que vocês vejam aqui, leiam junto comigo. Não sei se eu tô fazendo
correto. Se vocês estão conseguindo enxergar, eu acho que eu tenho... Pronto. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar. Ó, essas perguntas é justamente para que você consiga entender o porquê dessa pergunta. Você entendendo esse contexto, você vai conseguir construir uma resposta muito mais inteligente. E muitas vezes, assim, é a resposta de uma pergunta simples dessa que te passa no processo seletivo. Primeira pergunta para que você consiga entender nesse contexto. Por que essa pergunta aparece em quase todas as entrevistas de forma presencial para as vagas de atendimento e vendas? Ou seja, por que essa pergunta está em quase todas essas entrevistas? Porque é simples, porque a forma como você responde ela mostra como você se comunica, mostra como você organiza as suas ideias e como você está apresentando. Por isso que ela está presente em muitos processos seletivos. Outra pergunta. O que passa na cabeça do recrutador nos primeiros 60 segundos da sua resposta? Ou seja, enquanto você está lá respondendo, né, ele te fez a pergunta, enquanto você está respondendo, o que é que está passando na cabeça do cara? Nesse momento, ele está olhando para você e ele está, bom, essa pessoa está me trazendo confiança, essa pessoa está sendo clara, essa pessoa casa com a minha vaga, bate com o perfil que eu preciso. Então, enquanto você está respondendo, ele tá ali com as objeções dele e em seguida ele já vai, não, tá sendo clara, tô gostando, ela tá sendo objetiva, ela tá batendo com o perfil que eu preciso. Então, são essas as coisas que passam ali nos primeiros segundos que você está respondendo essa pergunta. Outra pergunta, qual o erro padrão que faz, um erro padrão que faz gente boa parecer insegura na hora da resposta? Um erro padrão é o seguinte, a pessoa responde sem nenhuma estrutura. Sabe quando você simplesmente vai responder, mas aí você fala e não fala nada? Ou quando você responde, mas você não conecta a sua história à vaga. Então, por mais que você seja muito boa, você vai demonstrar, você vai parecer despreparada para o recrutador, porque você falou demais e não falou nada. Tá? Então, porque eu preciso que vocês entendam esse contexto, né? Para que vocês consigam entender o que é que você não vai responder qualquer coisa, sabe? É a mesma coisa, quando o cara vai para o processo seletivo, ele não vai te perguntar qualquer coisa, perguntar só por perguntar, ele vai perguntar porque existe uma estratégia por trás. A mesma coisa você vai responder sobre você, sobre a sua história, mas de forma estratégica. Você vai levar para o cara as melhores informações sobre você para que esse cara não te elimine. E aí eu vou colocar aqui na tela, eu vou trazer para a tela aqui também, ainda para que vocês consigam entender o porquê realmente, o porquê dessa pergunta, né, aparecer tanto. Eu vou colocar aqui agora os benefícios. Mentira. Mas, ó, para que vocês entendam os benefícios de você conseguir, de você responder bem uma pergunta dessa. Vê, o que você ganha quando você acerta essa resposta logo no começo. Na maioria das vezes, sempre que essa pergunta vem num processo seletivo, ela sempre vem bem no início ali da seleção. E aí, o que é que você ganha quando você acerta de cara? Credibilidade. Porque o cara tá ali, veja, ele já tava ali analisando, fazendo aquelas perguntas, né, ali nos primeiros 60 segundos. Será que essa pessoa traz clareza? Será que ela tá batendo com a vaga? Se você de cara acertou, respondeu bem, você de cara já ganhou credibilidade com o recrutador. Outra pergunta. Por que essa pergunta não é sobre contar a sua vida inteira e sim sobre direcionar a percepção? Bom, porque a primeira impressão, gente, ela vai guiar, não, a palavra não é guiar, mas é como se ela fosse influenciar a entrevista inteira. Então é por isso que essa resposta, quando você responde, você não tem que contar a sua vida inteira, sabe? Porque essa resposta é sobre você direcionar o recrutador, direcionar a percepção dele. E aí, a impressão que você vai deixar, pode ter certeza que vai influenciar o resto da entrevista toda. Terceiro benefício, como uma resposta de 60 segundos pode aumentar a sua confiança para o resto da entrevista. Meu amigo, se de cara você responder e você sentir que você respondeu certo, pode ter certeza que você vai dizer, oxe, o que vier é zero bala. Tu conseguiu responder essa resposta. Imagina, ele te pergunta, né? Me fala sobre você e tu conseguiu dar uma resposta inteligente, estratégica, em 60 segundos. Se você conseguir fazer isso, pode ter certeza que você vai ficar muito mais tranquilo para fazer o resto. É quando, por exemplo, só para vocês entenderem, quando você vai fazer a prova do Detran. Eu não sei se ainda continua assim, né? Eu fiz a prova do Detran 7 anos atrás e podia perder até 3 pontos. Na prova do Detran, ele já bota você para iniciar pelo mais difícil, que é pela baliza. Aí imagina, tu vai fazer a baliza
e tu de cara perde 2 pontos. Você vai ficar nervoso o resto da prova inteira. Você pode ter certeza que vai lhe desestruturar. A mesma coisa quando é o contrário. Tô lá, vou fazer a prova do Detran. O mais difícil é a baliza e eu acerto, meu amigo. Eu fico tranquilo pro resto da prova, porque eu sei que o mais difícil eu já consegui fazer. Entendeu? Então, assim, os benefícios são muito bons, sabe? Ele realmente te prepara para o... Ele te deixa mais tranquilo para todo o resto da entrevista. E quando foi que... Depois que eu entendi... Quando foi que eu entendi, por exemplo, isso que eu tô querendo passar para vocês, de você precisar entender o contexto, né, o porquê de cada pergunta, para que você saiba dar a melhor resposta. Porque eu comecei, a minha primeira tentativa para entrar no mercado de trabalho foi em 2006, para trabalhar na Exposend. E eu, nessa época, nem queria trabalhar, fui morrendo de medo. Fui lá no escritório da Exposend, lá na Cruz Cabugá, é um escritório enorme. Quando eu entro naquela sala, minha gente, não tinha menos de 100 pessoas naquela sala. E a entrevista era chamada, a pessoa era chamada lá na frente. E ela não chamava, vem você, não. Era, quem quer ser o primeiro? Eu, claro, né, como sempre, mesmo sendo eu sou muito tímida, sempre fui muito tímida. Sempre tive um pouquinho de medo das coisas, sempre fui um pouquinho medrosa, mas eu sempre tive aquilo comigo, de que, ó, se perguntar quem vai ser, eu vou levantar a mão. Então, eu, lindamente, levantei a mão e fui a primeira. Eu fui me tremendo toda lá pra frente. Não fazia ideia do que ela ia perguntar, do que eu ia ter que fazer, se era um teste, se era uma prova, eu não fazia ideia. E a única pergunta que ela me perguntou, Paulina, eu ainda lembro o nome dela, inclusive quem achar ela aí na rede social, ela divulga também vagas de emprego, Paulina, uma psicóloga. A única pergunta que ela fez foi essa, fale sobre você, na frente de mais de 100 pessoas, um auditório gigante, tinha muito mais de 100. E eu não faço ideia, eu não lembro assim, Priscila, o que foi que tu falou? Eu não lembro, mas eu lembro que eu falei uma besteira muito grande que naquele ano eu não passei. Eu não passei naquele processo seletivo. E no ano seguinte, 2007, eu disse, eu vou tentar de novo. Porque agora era diferente. Apesar de eu não ter experiência nenhuma, mas assim, eu tava indo pra uma entrevista que eu já sabia mais ou menos como era o formato, porque eu imaginava que seria do mesmo jeito. Então, eu sabia que muito provavelmente seria um auditório grande, com mais de 100 pessoas, e eu sabia que era 99% de chance dela me fazer a mesma pergunta. Então, eu fui entender sobre aquilo. Por que essa mulher me chamou lá na frente e a única pergunta que ela me fez foi fala sobre você. Não tinha sentido naquela época aquilo pra mim. Então eu fui pesquisar mesmo. Eu disse, eu preciso entender o contexto. Então, em 2007, quando eu fui pra essa entrevista de novo, eu fui muito mais preparada. Eu sabia o que eu ia falar. Se ela perguntasse isso, eu sabia o que eu ia falar. Sabe? Então eu preparei uma estrutura para aquele momento. E mais uma vez, chego lá, sala grande, mais de 100 pessoas. E mais uma vez ela fez do mesmo jeito. Quem quer ser a primeira pessoa a vir? Adivinhem quem levantou a mão? Eu, me tremendo todo, mas levantei, fui a primeira e fui. E eu lembro que quando a gente saiu, todo mundo saiu ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo tinha que olhar a apresentação de todo mundo. Eu lembro que quando eu saí naquele dia daquela sala, uma menina chamada Letícia, eu lembro do nome dela porque todo mundo que passou naquele processo seletivo fez curso juntos. E... enfim, fizemos curso juntos e depois cada um foi para uma loja. E eu lembro que naquele dia, assim que eu saí da entrevista, essa menina, Letícia, me chamou e disse, tu vai passar, eu tenho certeza, tu fosse muito bem, tu falou muito bem. Eu lembro que ela me elogiou muito, ela nem me conhecia, sabe? A gente tava se vendo ali pela primeira vez. Mas porque ali eu sabia o que eu ia passar. Eu sabia que era 99% de chance dela me fazer aquela pergunta. E pra minha sorte, foi o mesmo formato, foi do mesmo jeito, foi a mesma pergunta. E eu passei. Então... eu sei que mesmo eu te falando tudo isso, eu falando dessa estrutura, mesmo assim você ainda pode estar pensando assim, tá, Priscila, eu tô entendendo o que você tá falando, mas mesmo assim eu sou tímido, isso não é pra mim, eu não tenho carisma, eu não sei me vender. Eu entendo o que você tá sentindo, porque eu também passei por isso, sabe? Eu também senti esses mesmos medos, eu sempre fui muito tímida. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente que confunde se vender com se gabar. Se vender não é você se gabar. Eu digo isso porque se tivesse 10 pessoas aqui para um processo seletivo e eu por acaso perguntasse, você sabe se vender, a pessoa iria demonstrar insegurança. Gente, se vender nada mais é que dar contexto, contextualizar a situação para conseguir direcionar o recrutador a tomar uma decisão. Qual é a decisão que você quer que o recrutador tome?
escolher. É essa a decisão que você quer. Então, se você tivesse que se vender, se eu tivesse que me vender, eu não vou ficar ali, não é sobre me gabar. É sobre dar contexto, falar sobre a minha história e de uma forma que eu direcione ele a tomar uma decisão, que é a decisão de me contratar. Ah, mas eu sou tímido. Tudo isso que você tem na sua cabeça, tudo isso são crenças limitantes. Então, tá, o problema não é você ser tímido, eu também sou tímida. Sempre fui tímida. O problema não é ser tímido, o problema é a falta de estrutura. Quando você tem estrutura, você consegue reduzir a ansiedade, porque você já... Olha, quando eu fui pra minha prova do Detran, eu já digo logo, eu passei de cara, né? Eu consegui passar de cara na prova do Detran. Mas eu lembro que eu, antes de chegar lá, eu decorei o caminho inteiro. Eu desenhava várias vezes o caminho. Aqui tem uma parada, aqui tem uma pausa, aqui tem uma coisa de pedestre, aqui vai ter um ciclista. Eu desenhei tudo. Porque eu precisava ter aquela estrutura na minha cabeça. No dia que eu cheguei pra fazer essa prova, parecia que eu já conhecia o caminho. Porque tudo continuava lá do mesmo jeito, né? Eu pesquisei na internet e tava tudo igual. Então parecia que eu já conhecia o caminho. E eu lembro, eu sou muito nervosa, eu sou tímida. Lógico, na hora que eu entrei no carro, não é que eu fiquei tímida, mas eu fiquei nervosa. Eu esqueci de absolutamente tudo. Eu olhei pro cara do meu lado e eu disse, tem tempo para começar a prova? E ele disse, não. Por quê? Eu disse, não, porque eu esqueci absolutamente tudo. Eu falei, seja transparente, se você tá nervoso, fale que você tá um pouco nervoso e tal. E aí ele disse, né, não, mas também não pode demorar muito. Mas enfim, ele me deu um tempo, eu respirei e ali foi voltando. Mas assim, o problema não é você ser tímido, o problema é você não sinalizar, é você não ter estrutura. Quando você tem estrutura, você consegue reduzir ali a ansiedade, entendeu? Então assim, dito isso, né, você sabendo que você tem que entender toda essa parte de contexto, o porquê daquela pergunta, o que é que o cara quer ouvir, o que é que ele está analisando enquanto eu estou respondendo, você já vai conseguir tirar o melhor da sua história, as melhores partes da sua história para responder ao cara na hora que você responder essa pergunta. E aí, antes de dizer como é que você vai responder, eu vou te falar o que é que você não vai falar de jeito nenhum. Se ele olhar pra você e disser assim, fala sobre você, o que é que você de jeito nenhum não vai falar? Primeiro, você não vai falar a sua vida inteira. Desde a escola, porque eu estudei, eu cresci, eu morei, eu nasci em tal lugar, estudei em tal lugar, morei com pai, com mãe, tive 3 meninos. Você não vai contar a sua história da sua vida toda nesse momento. Não. Uma outra coisa que você... Já vou abrir pra dúvida, tá? Uma outra coisa que você não vai fazer de jeito nenhum, se ele disser, fale sobre você, você não vai, em momento nenhum, responder. Ah, eu sou muito comunicativa, eu sou proativa, eu gosto de vender, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de bater meta. Você não vai, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não diga isso. Não responda dessa forma. Eu vou te passar uma estrutura, eu quero que você consiga responder essa pergunta em 60 segundos, sem travar, de forma clara, de forma objetiva. Mesmo que você seja tímido, você vai conseguir. Priscila, é uma regra, Então o certo é eu responder essa pergunta em 60 segundos, não. Mas imagina, se você se prepara para o mais difícil, se você se deparar com um cenário mais fácil, você vai conseguir tirar de letra. Porque se você consegue, imagina, o que é que eu imagino que é o mais difícil? Eu quero conseguir preparar hoje vocês para o mais difícil, porque se vier o mais difícil, vocês vão tirar de letra. O que seria o mais difícil? Você entrar hoje numa seleção, num auditório com mais de 100 pessoas e o cara dizer, seja breve. Seja objetivo, fale sobre você na frente de todo mundo. Isso é difícil. Agora, se você se prepara para isso, se você aprender a fazer isso, e você vai para uma seleção e o cara diz, não, fica tranquilo, é só eu e você aqui, a gente tem 2 horinhas para conversar. Massa, você está diante de um cenário massa, você já sabe qual vai ser a sua estrutura, porque a estrutura para responder em 60 segundos é a mesma para responder em 2 horas, se você quiser. Só que aí você vai ter uma estrutura, você vai saber como falar. Então não é que é uma regra, não. Mas Priscila, eu sempre gosto de me preparar para o mais difícil. Por exemplo, o exemplo do carro de novo. Quando eu tirei minha habilitação, que eu fui alugar um carro, eu queria alugar um carro para treinar antes de comprar o meu primeiro carro. Eu cheguei lá e eu disse, eu quero o maior carro. Ele disse, não, mas para você sabe dirigir? Não, eu quero treinar. Então, para você é melhor o Kwid, que é um carro menorzinho. Eu disse, eu quero o maior, porque se eu treinar no maior, quando eu comprar o meu carro, que vai ser um carro menor, eu vou tirar de letra, estacionar, fazer uma baliza. Então, eu sempre tive essa linha de pensamento. Se eu aprender pelo lado mais difícil, quando eu estiver diante de um cenário fácil, eu vou tirar de letra. É a mesma coisa. Se você consegue dar uma resposta dessa, inteligente, em 60 segundos, sem travar, de forma clara, de forma estratégica, mesmo que você seja tímido, imagina, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Então, pensando nisso,
eu vou separar essa resposta em 3 partes, tá certo? 3 partes. Quando ele te perguntar, você vai responder sobre você da seguinte forma. A primeira parte é o presente. Você vai falar em imagina, anota isso aí, tá? Anota, porque aí depois você treina, você faz a sua resposta falando sobre você. Então a primeira parte é falando sobre o presente, falando sobre você. Você vai falar, coloca aí uma frase, quem você é hoje como profissional. Uma frase que você consiga falar de 10 a 15 segundos, tá certo? Então você vai falar no presente, quem você é hoje como profissional. A segunda parte dessa estrutura é o passado. Então você vai falar em uma frase de 25 a 30 segundos. Você vai falar sobre o seu passado, 1 ou 2 fatos do seu passado que prove que você tem perfil para aquela vaga, digamos que é a vaga de vendedora. Então você vai falar sobre o seu passado, uma frase sobre o seu passado. Você vai trazer 1 ou 2 fatos que provam que você tem perfil para aquela vaga. E a terceira parte, você vai falar sobre o seu futuro, o porquê que você quer aquela vaga e como você pretende contribuir. Então é muito simples. Quando você faz essas 3 partes, quando você fala sobre você no presente, no passado e no futuro, você vai conseguir montar uma estrutura para conseguir responder uma pergunta simples como essa, que é o me fale sobre você em 60 segundos, de forma clara, de forma estratégica, sem travar, mesmo que você seja tímido. E aí vamos lá. Se eu, Priscila, tivesse que responder essa resposta, se eu estiver numa sala com muita gente, na frente de todo mundo, eu sempre vou começar falando meu nome e meu sobrenome, porque as pessoas que estão ali não me conhecem. Se eu tivesse só com uma pessoa, se você estiver respondendo só para a pessoa e não tem outras pessoas, eu não falaria, eu já responderia direto. Mas imaginando sempre o cenário mais difícil. Qual é sempre o cenário mais difícil? Eu estou num auditório com mais de 100 pessoas na minha frente e eu tenho que responder essa pergunta. E aí se o cara diz para mim, Priscila, me fale sobre você, eu iria dizer, boa tarde, gente. Meu nome é Priscila Torres. Eu sou uma profissional da área comercial. Eu me formei em administração e sou especializada em marketing estratégico e vendas. E o meu perfil hoje é um perfil muito voltado para gerar conexões e alcançar resultados. Toda a minha trajetória foi sempre na área varejista, sempre atuando em vagas de atendimento, em vagas de vendas. Eu já trabalhei durante vários anos assim como vendedora, o que me proporcionou aprender a me relacionar com o cliente, aprender a trabalhar com metas, a resolver problemas. E eu quero trabalhar hoje nessa empresa porque eu acredito que eu posso contribuir de forma comprometida para alcançar os resultados. Ponto. Então, perceba a estrutura. Me fale sobre você. Eu falei quem eu sou hoje, né? A minha área de atuação, qual é o meu perfil hoje, que eu sou um perfil que eu gosto de me conectar com pessoas, que eu gosto de alcançar resultados. Eu falei do meu passado, eu trouxe fatos que provam que eu vou realmente, que eu tenho perfil para aquela vaga. Então eu disse, olha, eu sempre fui da área varejista, já trabalhei com vendas, aprendi a trabalhar com metas. E eu falei do meu futuro. Eu quero trabalhar nessa loja porque eu acredito que eu posso contribuir de forma comprometida para alcançar os resultados. Então, pronto, fui altamente clara, fui estratégica, fui objetiva. Priscila, volto a dizer, Priscila, eu tenho que responder isso sempre em 1 minuto, em 60 segundos. Não, gente. O que eu quero aqui, veja, o que eu quero é que você consiga entender o contexto de porquê dessa pergunta, o que é que esse cara quer ouvir, o que é que eu posso falar de melhor da minha história. Se você tiver que dar essa resposta em 1 hora, se você tiver 1 hora ali para conversar com o cara, você sabe que a estrutura é essa. Você vai falar do seu presente, você vai trazer pontos do seu passado que prove que você tem a ver com a vaga, e você vai falar do seu futuro, por que você quer aquela vaga, como você pretende contribuir. Tendo essa estrutura, você pode falar 1 hora se você quiser, se você tiver esse tempo, mas você vai falar com estrutura, você não vai se perder. E aí, eu vou jogar aqui agora na tela, dei a minha resposta, mas muita gente diz assim, tá, Priscila, mas eu não tenho experiência, eu tô começando agora, e eu vou jogar aqui na tela, eu preparei uma resposta, né, de uma pessoa, de um perfil, de uma pessoa sem experiência. Tá, Priscila, e por que tu não vai falar, e por que tu tem que ler na tela? Porque eu não vou falar sobre a minha história, eu vou falar sobre a história de outra pessoa. Então, quem decora as coisas para falar é ator ou atriz. Por isso que eu sempre digo, você não pode decorar. Se você for com respostas prontas, se você quiser decorar texto para falar na hora da entrevista, você vai esquecer. Você precisa aprender a falar sobre você. Então, eu dei aqui um exemplo falando sobre mim. Para mim é a coisa mais fácil do mundo, porque eu tô falando sobre mim, sobre a minha história. Agora não, agora eu quero trazer uma resposta imaginando uma pessoa nesse cenário, tá?
nesse mesmo cenário, a pessoa, esse jovem vai responder essa pergunta e ele não tem experiência nenhuma. Ele não tem experiência nenhuma. Então, como é que essa pessoa vai responder? Me fale sobre você. É uma pessoa que está começando agora, tá certo? Que não tem experiência alguma. Ele vai responder da seguinte forma. Primeiro no presente, tá? Hoje estou em busca da minha primeira oportunidade profissional. Sou uma pessoa comprometida, gosto de aprender, tenho facilidade para lidar com pessoas e estou disposto a me desenvolver. Então, ele falou quem ele é no presente. Agora, uma frase trazendo pontos do passado. E é um cara que não tem experiência nenhuma. E aí ele vai continuar dizendo: mesmo sem experiência formal, sempre procurei me dedicar às atividades que assumi. Na escola, em trabalhos em grupos, por exemplo, eu gostava de organizar as tarefas, de cumprir os prazos e colaborar com a equipe. Acredito que essas experiências me ensinaram responsabilidade, comunicação e compromisso. E agora ele falando no futuro. Quero essa oportunidade porque acredito que posso aprender muito com a empresa e contribuir com dedicação, vontade de crescer e disposição para entregar um bom trabalho. Então perceba, a pessoa não tem experiência nenhuma e vai responder essa pergunta seguindo a estrutura que é de presente, passado e futuro. Você consegue trazer, você só precisa fazer o seguinte: eu não tenho experiência nenhuma. O que é que eu vou falar sobre o meu passado? Fala sobre isso, sobre como você se comportou na escola, como era você na escola, que eu era o cara que eu me dava bem em grupo, eu organizava as tarefas. Então, mesmo, muita gente me diz isso, tá, mas eu não sei o que falar, porque eu não tenho experiência nenhuma. Você vai falar sobre a sua história. Se você não sabe falar sobre você e trazer os melhores pontos sobre você, você vai saber falar sobre o quê? Então, assim, eu quis trazer esse exemplo aqui para que vocês conseguissem visualizar de que, poxa, é uma estrutura que qualquer pessoa consegue fazer, porque realmente você vai estar falando sobre a sua experiência, sobre a sua vivência, sabe, sobre a sua história. Você só precisa conseguir responder isso de forma estratégica, sempre associando a sua história àquele cargo, para que na hora que o recrutador esteja te ouvindo, ele diga assim: realmente, essa pessoa é a pessoa que eu estou procurando. Então, assim, é isso, é muito simples, sabe? A estrutura, só recapitulando, você vai conseguir responder. Agora você aprendeu aqui agora isso comigo, né? Nessa live você aprendeu isso, que você consegue responder essa pergunta que está frequente em quase todas as entrevistas, que é o me fale sobre você. Você vai conseguir responder ela de forma simples, em 60 segundos, sem travar, mesmo que você seja tímido, de forma clara, de forma objetiva e de forma estratégica. Porque você vai fazer o quê? Você vai falar sobre a sua história de forma estratégica. Quem eu sou hoje, o que eu fiz no passado que vai provar que eu tô apto para aquela vaga e o que eu quero para o meu futuro, né? Como é que eu vou contribuir para a empresa. E aí é isso. Essa live, eu queria que ela fosse bem objetiva, então não consegui atender aqui a pessoa que pediu a solicitação para entrar na live. Mas quem tiver dúvida, o momento é agora. Se você tá vendo essa live depois, né, ela tá salva, deixa nos comentários. E é isso. Quanto mais você se preparar, menos ansioso você fica, menos nervoso você fica. E é só você sempre ter esse pensamento de que você tá indo pra entrevista para falar sobre você, sobre a sua história, sobre o melhor de você, tá certo? O mais estratégico da sua história é o que você vai levar para esse recrutador. É isso. Vou tentar salvar aqui a live. Muito obrigada a quem entrou, a quem acompanhou. Vou deixar ela salva, vou jogar ela em outras plataformas também. E não chegou, eu acho que não chegou, porque senão estaria sinalizado, né? Se tivesse dúvidas aqui, acho que chegaria aqui pra mim no maisinho. É isso, mas depois vou estar respondendo nos comentários. Caso surja dúvida, mande. Se você conhece alguém que vai fazer entrevista essa semana, já manda esse conteúdo. E outra coisa, já vou me comprometer aqui com vocês. Quem for fazer amanhã, sexta-feira, quem for fazer entrevista amanhã, sexta-feira, ou próxima semana, fala comigo no WhatsApp. Se ficou com dúvida, fala comigo, porque eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você vai conseguir a sua vaga. E eu tô aqui para tirar dúvida, para te ajudar. Fala comigo no meu WhatsApp, tá certo? Quem não souber meu número, fala comigo lá no direct que eu mando. E é isso, já encaminha, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tá desempregado, que tá precisando realmente de uma vaga. E com esse conteúdo aqui, eu tenho certeza que a pessoa pode conseguir conquistar. Às vezes você não conseguiu ainda por uma bobeira, sabe? Por um negócio pequeno. É isso, obrigada. Vou encerrar e vou deixar salvo. Valeu!